Amém, querida igreja? Quantos creem que não vão sair daqui da mesma forma que chegaram? Amém? Porque todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, Ele tira algo de nós e nos dá algo dele. Amém? E é na igreja que nós viemos buscar as coisas espirituais. Amém? E nessa noite, eu quero falar sobre que tipo de igreja nós somos. Uma mensagem que eu ouvi há alguns dias e que tocou o meu coração. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, que fala sobre o bezerro de ouro. Quem conhece a história do bezerro de ouro? Levanta a mão. Amém. Vamos ler então o que diz as Escrituras, Êxodo 32, João, Êxodo 32, João, nem diz a Valen, João, Êxodo 32, verso 1 ao 10 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se a Arão e lhe disse: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, e vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Então o povo tirou das orelhas os brincos e trouxe a Arão. E este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofertaram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então o Senhor disse a Moisés: Vai e desce, porque o povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Amém. Vamos orar? Bota a mão no seu coração e vamos pedir ao Senhor que nos dê a revelação da sua palavra e o entendimento. Senhor, nessa noite nós estamos aqui porque queremos aprender da tua palavra e dos teus estatutos. Espírito Santo, nos dá espírito de sabedoria para que possamos entender o contexto e o texto e tudo aquilo que tu queres ministrar para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode ligar a luz aqui, por favor, obrigada. Irmãos, todas as vezes nós já estamos estudando sobre o povo de Deus no Antigo Testamento. O povo de Deus, os israelitas, era o povo da promessa. Aqueles que estavam no Egito, sob o domínio de Faraó, vivendo a escravidão, não podendo cultuar o seu Deus, não podendo, pagando altos impostos, sendo explorados. E então Deus traz uma promessa ao seu povo, envia as pragas, fustiga com a sua vara Faraó, até que o povo é liberado para uma terra prometida. E esse povo então leva 40 anos, o período que esse povo passa no deserto, andando em círculos, aprendendo por causa da sua desobediência, até que nem todos chegam à terra prometida. Durante esse trajeto, em algum momento, que é o momento que nós vamos ler aqui em Êxodo, este povo estava sob a autoridade de Moisés.
Moisés era o pastor deles. Amém? Então, quando nós vemos no Antigo Testamento falando sobre o povo de Deus, nós podemos fazer uma adaptação para a nossa realidade e ver que o povo de Deus é também a igreja do Senhor. Amém? Então, quando nós vamos analisar aqui que tipo de igreja nós somos, nós estamos fazendo uma analogia com base na tipologia do povo de Deus que está em Êxodo 32. O que aconteceu aqui para que você possa entender? O povo de Deus tinha Moisés como seu líder, como seu pastor, como a sua autoridade. Em determinado momento, Moisés é chamado por Deus para subir ao monte, para ter um tempo com Deus. Então Moisés subiu ao monte e se ausentou, mas antes de se ausentar, Moisés chama Arão. Quem era Arão? Arão era irmão de Moisés. Era aquele que caminhou junto com Moisés, que suportou liderar o povo ao lado de Moisés, que viu milagres sendo acontecidos. A vara de Arão transformou o Nilo em sangue e tantas coisas Arão viveu ao lado de Moisés. Então Moisés chama Arão e diz: eu vou subir, enquanto eu subo, você fica e toma conta do povo. Só que Moisés sobe e Moisés permanece 40 dias lá na presença de Deus e narra as escrituras que provavelmente nesse tempo tiveram tempestades, raios, trovões e alguma fumaça saía do monte. E o povo se preocupava o que estaria acontecendo com o seu líder, com o seu pastor, que há 40 dias estava lá e não descia. Então o povo passa a pressionar Arão, pressionar o seu líder para que o seu líder tenha uma atitude, porque eles estavam se sentindo órfãos, perdidos, sem o seu pastor, que era Moisés. Então nós vamos ler aqui no texto que Arão toma uma atitude, baseado não naquilo que Deus determinou que ele deveria fazer, baseado não naquilo que a palavra de Deus diz que deve ser feito, mas ele tomou uma atitude baseado nas suas emoções e pressionado pelo povo a dar uma resposta. E nós vamos então contextualizar aqui e entender que este povo, este capítulo 32, ele traz algumas verdades quanto ao povo de Deus, que é a igreja, e traz algumas verdades quanto a um líder de Deus, que é Arão. Nós somos a igreja de Deus, amém? E nós podemos tirar grandes lições com o testemunho do povo de Deus, desta igreja que está aqui neste capítulo, mas esta igreja também foi chamada a ser um celeiro de líderes. Amém? Esta igreja é uma igreja de líderes, e certamente Deus tem uma liderança na sua vida. E você vai aprender também com Arão, a como não ser como Arão foi. Amém? E extrairmos lições das Escrituras. Irmãos, no verso 1 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Veja a palavra tardava. O que é tardar? Demorar. O que mais? Tardar. Moisés tardava, Moisés demorava, Moisés não voltava, Moisés não aparecia. E aqui nós podemos, eu lhe pergunto, mas qual o tempo que Moisés deveria ficar no monte? 1 hora? 10 dias? 5 dias? Moisés ficou no monte o tempo que Deus determinou para que ele ficasse. Amém? E se existe algo que é difícil para nós, seres humanos, lidarmos, é o tempo. Porque o tempo é algo fantástico. Porque nós estamos nele, vivemos nele, mas não o dominamos. E cremos em um Deus que é um Deus atemporal, que está fora da linha do tempo. E que é um Deus eterno. Aonde Deus está, não existe tempo. Isso é muito louco, não é? Porque eu e você estamos limitados ao aqui e agora, ao minuto, ao ponteiro do segundo. Mas Deus, Ele é eterno. Amém?
Então, nós já podemos ver aqui uma primeira característica do povo, que era um povo impaciente. Diga impaciente. Por quê? Porque o seu pastor se ausentou por um período determinado que Deus havia separado. Mas o povo não aceitou aquela ausência. Então o povo vai até Arão, que era o pastor substituto, o líder, e diz assim: vamos fazer deuses que vão diante de nós, pois esse Moisés, esse pastor que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Veja, um povo impaciente e um povo imediatista. Diga imediatista. Nós somos imediatistas, porque nós queremos as respostas, mas nem sempre Deus está disposto a nos conceder a resposta. O que Deus estava fazendo ali com o povo, Deus estava trabalhando, Deus estava tratando com o seu líder, que era Moisés. Mas nós vemos aqui que essa igreja, irmãos, tinha um grave defeito. Este povo era um povo viciado em homens. Era um povo viciado em pastores. Era um povo viciado em líderes. E todas as vezes que nós somos capazes de substituir a presença de Deus por um homem, ou por uma mulher, ou por um líder, ou por um marido, ou por um filho, ou por quem quer que seja, nós estamos caindo no mesmo pecado que esse povo caiu, que é o da idolatria. Era um povo viciado em homens, porque se eles tivessem uma profundidade do conhecimento de quem era a Deus, eles não exigiriam do novo líder que fossem feitos ídolos, porque isso era pecado abominável aos olhos de Deus. E nós vivemos uma geração que não apenas a igreja é viciada em homens e mulheres, mas os líderes querem que a igreja seja viciada na sua pessoa. Vivemos uma geração de líderes que criam personagens nas redes sociais, semideuses, mulheres maravilhas que não têm pecado, que não engordam, que não ficam feios, que não têm cabelo branco, que têm superpoderes, que a sua vida é perfeita, que não passam por vales nem desertos. E esses são então os líderes que estão à frente do povo de Deus. E a igreja se vicia em homens e mulheres e esquece que a verdadeira presença de Deus está não naqueles que os lidera, mas sim na busca de conhecer ao verdadeiro Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós não teremos autoridades espirituais devidamente constituídas, que você não deve obediência à sua liderança e que não existe uma hierarquia no mundo espiritual, não confunda as coisas. Mas eu estou dizendo aqui que a sua fé deve estar depositada naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que é Deus, Jesus e a sua trindade. Mas esse povo estava viciado na figura de Moisés. E quando Moisés faltou, o que houve do povo? Uma desestrutura, um abalo. Eles foram à bancarrota, porque a fé deles estava fundamentada na figura daquele pastor que suportou eles por 40 anos no Egito. Mas nós temos que aprender aqui, diante desse texto, que pastores sobem montes e descem montes. Vão a vales e vêm de vales. Pastores adoecem, pastores ganham os bebês, pastores ficam de luto, pastores morrem. Essa é a verdade da vida. E Deus levanta pessoas em determinado tempo, em determinado momento, para ser o nosso guia, para nos ajudar, para nos aconselhar. Mas acima dessas pessoas existe a pessoa de Jesus, Deus nosso Salvador. Aleluia! Mas esta igreja, ou este povo, era um povo impaciente, porque não aceitava não ter a resposta. Esta igreja era um povo imediatista, era uma igreja viciada em homens, era uma igreja que tinha sua fé
fundamentada no seu líder. E isso é um engano. Um engano para o líder e um engano para quem é liderado. Porque a nossa fé deve estar fundamentada em Jesus. Aleluia. Porque os homens hoje estão, amanhã não estão. Os homens hoje nos surpreendem, amanhã nos decepcionam. E quando a nossa fé está baseada em homens e mulheres, nós nos tornamos pessoas vulneráveis. Diga vulneráveis. Vulneráveis. O que são pessoas vulneráveis? Que qualquer circunstância que saiu fora do previsto é capaz de abalar a sua doutrina de fé. Qualquer circunstância que não estava devidamente programada é capaz de fazer questionar aquilo que Deus tem para a sua vida. E essa era a situação que o povo de Deus estava vivendo. Um povo que naquele momento não estava aceitando a soberania de Deus. O que é soberania, irmãos? Deus tem autonomia, diga autonomia, para nos abençoar ou não. Deus tem autonomia para nos curar ou não. Deus tem autonomia para fazer o que Ele deseja na nossa vida ou não, senão Ele não é Deus, Ele é nosso empregado, Ele é nosso funcionário, Ele é nosso capataz. Mas Deus tem planos e propósitos que nós não conseguimos muitas vezes entender. Como o povo não estava entendendo, por que o pastor sobe um monte e se ausenta por 40 dias lá em cima? Mas não era dado aos homens conhecer o motivo, porque Deus estava tratando de forma pessoal e particular com Moisés. Mas nós, como seres humanos, queremos ter o entendimento de tudo. Queremos compreender todas as circunstâncias, queremos saber o porquê de todas as coisas. E nos revoltamos quando Deus exerce a sua sabedoria, a sua soberania em silêncio. E não é fácil viver os vales dos silêncios de Deus. Como é difícil quando nós buscamos respostas e Deus não nos dá a resposta. Como é difícil quando nós queremos a explicação e Deus não nos dá uma explicação. Porque Ele é soberano. Existe um louvor que diz que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Não é verdade? E o povo aqui não aceitou o silêncio de Deus. Porque na verdade não havia uma conversão genuína. Havia uma religiosidade. Havia uma estrutura religiosa que os manteve durante 40 anos no deserto. Embora tenham ocorrido milagres, sinais, maravilhas, a proteção e o favor de Deus sobre este povo. Lá no seu interior, esse povo não havia experimentado quem realmente é a Deus. E no verso 2, o que mais me surpreende não é tanto a atitude do povo, mas é a atitude daquele líder em relação às circunstâncias que ele estava vivendo. Porque Arão passou a ser pressionado pelo povo. E todo líder em algum momento da sua vida vai sofrer uma pressão. Se você não conseguir aguentar a pressão, você não está preparado para liderar. Porque as pessoas nos pressionam a ter uma atitude, a ter uma resposta, a mostrar um Deus real. O povo não estava satisfeito em ter um Deus invisível, mas real. Porque nós temos dificuldade como seres humanos em lidar com aquilo que é espiritual. Nós gostamos das coisas que são visíveis e palpáveis. E o povo ali estava indignado, porque eles queriam adorar a algo que fosse palpável. Mas Deus, Ele é Espírito
Aleluia. Deus é Espírito. Invisível, mas real. Então Arão sofreu o que todo líder sofre, a pressão. E pressionado naquele momento, ele age de forma precipitada. Ele se viu numa circunstância em que o povo o pressionava e ele tinha que dar uma resposta. Quando na verdade ele não precisava dar uma resposta. Ele poderia instruir o povo e dizer: esperem Moisés voltar. Ele poderia instruir o povo e dizer: vamos aguardar a resposta de Deus. Porque o povo estava inquieto e revoltado. Você já imaginou o que é um povo inquieto e revoltado? Você já imaginou estar liderando? Eu não sei quantas mil pessoas deviam ter aqui, mas eram muitas. Pessoas inquietas e revoltadas, buscando uma resposta. Então Arão esqueceu tudo que ele viveu ao lado de Moisés durante os 40 anos, todos os milagres ocorridos, todo o favor de Deus, e ele agiu segundo o seu entendimento. Ele agiu segundo a sua emoção, ele agiu segundo o seu intelecto, mas sem buscar uma direção de Deus. Então Arão, ao invés de ser aprovado como líder, ele é reprovado. Porque ele era um homem espiritual. Deus usou a vida dele para fazer milagres. Muitas coisas aconteceram e ele aprendeu e viveu ao lado do seu irmão Moisés. Mas num dos momentos cruciais, no momento mais importante, na prova dos 9, naquele momento em que o povo o pressionava, o que Arão fez? Cedeu à pressão do povo. Arão não conseguiu suportar a pressão. E então o que ele fez? Aquilo que é contrário à palavra de Deus. Êxodo 20. Algumas páginas atrás, se nós formos ler, o verso 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Era mandamento do Senhor. Verso 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não adorará, nem lhe dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus zeloso, visito a iniquidade dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, Arão era um homem experimentado na palavra. Ele não era nenhum novo convertido, mas ele teve um minuto de bobeira, que todos nós estamos sujeitos a ter em algum momento da nossa vida. Só que Arão, aqui neste momento, neste 1 minuto de bobeira, ele não levou somente a si, a um erro, a um pecado, como ele levou o povo inteiro que estava com ele a pecar por causa do seu agir, da sua instrução em desacordo com a palavra de Deus. Arão, daquele momento, teve falta de visão espiritual. Porque para resolver um problema momentâneo, ele criou outro problema maior ainda. Que refletiu não apenas com relação a si, mas com relação à vida de todas aquelas pessoas que estavam sob a sua liderança. E quantas vezes nós agimos como Arão? Estamos sendo pressionados pelas pessoas. Estão exigindo de nós uma atitude, uma resposta. Então nós agimos por impulso, segundo aquilo que nós entendemos no nosso coração, na nossa alma, que é melhor. Só que aquilo que nós decidimos de acordo com as emoções
não tem a direção de Deus e está em desacordo com a sua palavra. E nós vemos, irmãos, no verso 4, a palavra diz que então ele recebeu o ouro e ele fez um bezerro fundido, para que as pessoas então a adorassem. A necessidade de ter um Deus concreto. É por isso que o Evangelho é tão desafiador. Porque nós pregamos um Deus vivo, real, mas invisível. Nós pregamos um Deus Espírito, que está aqui, que se manifesta, mas que nós não podemos o ver. E é por isso que tantas religiões outras têm tantos adeptos, porque existe algo de concreto para que elas possam se pegar. Uma imagem, uma escultura, um pedaço de pau, uma pedra, algo que possa mostrar ao homem que a sua fé está materializada em algo que pode ser tocado. Então, irmãos, nós vemos aqui que este povo conhecia a religião, mas estava afastado de Deus. Os israelitas viviam numa estrutura religiosa, mas na primeira oportunidade em que Deus silenciou, em que o líder se ausentou, eles decidiram, vamos fazer as coisas do nosso jeito. Vamos erguer aqui um bezerro de ouro para que nós possamos adorar. Já que Deus não fala do monte, já que Moisés não desce, vamos fazer as coisas à nossa maneira. Então nós vemos que eles transgridem a lei de Deus, porque a lei condenava que o povo fosse politeísta. A lei dizia que nós devíamos ter somente um só Deus. E Jesus resumiu esse mandamento em um, dizendo: amarás o teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Amém? E esse povo então cai em corrupção, em desobediência e em pecado. E no verso 5 nós vemos que Arão, depois que viu que errou, ele pensou: meu Deus, o que eu fiz? Agora já está feito. Então ele percebeu e ele disse assim: não, vamos resolver isso aqui. Vamos fazer uma festa para o Senhor. Vamos fazer uns holocaustos, vamos fazer um sacrifício. A gente come, bebe e dança e tudo fica numa boa. Mais uma vez a emenda ficou pior que o soneto. O que Arão deveria ter feito quando percebeu que desobedeceu aos mandamentos de Deus era chorar e se arrepender. Mas novamente ele diz: não, vamos resolver isso de outra forma. Vamos fazer uma festa. E aí passaram a celebrar em um dia que deveria ser um dia de luto espiritual. Passaram a se alegrar em um dia que deveria ser um dia de vergonha. Por quê? Porque transgrediram a lei de Deus. E o que Deus desejava naquele momento é que houvesse sobre o povo arrependimento. Amém? Arrependimento. Mas arrependimento genuíno e verdadeiro. Quando nós, diante de Deus, entendemos que aquela conduta que nós tivemos feriu ao Espírito de Deus, feriu o Espírito Santo que habita em nós, feriu as Escrituras, feriu aquilo que Deus tinha planejado para a nossa vida. Então, irmãos, nós vemos aqui nesse pequeno texto a história, um pequeno pedaço da história do povo de Deus, mas que pode ser trazido e contemporaneizado para a nossa época e para a igreja que nós somos hoje. E eu te pergunto, diante dessas coisas que nós lemos aqui, será que Deus tarda na nossa vida? Ou Deus chega na hora certa? Mas quantas vezes nós achamos que Deus está tardando? Quantas vezes nós estamos achando que nós estamos orando, que nós estamos buscando,
e que Deus não traz resposta, Deus não traz socorro, Deus não traz o refrigério? Será que não temos sido uma igreja imediatista, em que queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo? Será que não temos sido impacientes, porque queremos que Deus haja da forma que nós entendemos melhor? Será que não temos sido uma igreja que estamos viciados em homens e mulheres que representam a autoridade de Deus, sim, mas que não são Deus? Amém? Será que não temos sido uma igreja em que muitas vezes não aceitamos a soberania de Deus na nossa vida? Em que não aceitamos as coisas que Ele não quer mudar? Porque Deus é Deus. Tudo que Ele quiser, Ele pode fazer. Só que vai haver momentos na nossa vida em que Deus vai nos dizer não. E como reagiremos diante desse momento? Aceitaremos a soberania de Deus? Será que temos sido líderes como Arão, que não suportamos a pressão do povo? Que não sabemos lidar com as circunstâncias, com aquilo que sai do nosso controle? E aí agimos precipitadamente, sem buscar a vontade de Deus, sem buscar a direção, baseado naquilo que nós temos que ter uma resposta. Enquanto às vezes nós podemos, como bons líderes, dizer não temos a resposta. Porque é melhor nós não termos a resposta do que dar uma resposta que não é a direção de Deus ou que é contrária à vontade de Deus. Será que não temos sido uma igreja religiosa em que estamos aqui achando que estamos cultuando a Deus, mas na verdade temos bezerro de ouro no nosso coração? E o que são os bezerros de ouro? São aquelas coisas que tiram a soberania de Deus da nossa vida. O que rouba o lugar de Deus no teu coração, fecha os teus olhos. E medita agora o que tem roubado o lugar de Deus no teu coração. Pessoas, coisas, circunstâncias, bens materiais. Será que temos sido uma igreja que temos nos arrependido? E temos agido como Arão, quando Arão viu o tamanho da burrada que tinha feito. Arão disse, não, vou fazer uma festa e está tudo bem, vamos celebrar, vamos cantar. Quando na verdade deveria ser um dia de luto e choro e vergonha. Será que temos sido uma igreja que detesta o espiritual e ama apenas o visível? Que igreja nós somos? Que igreja você quer ser, meu irmão, minha irmã? Que nós possamos aprender nessa passagem bíblica e entender que o povo israelita estava sem fé, estava em desobediência e estava no ócio. E todas essas coisas juntas, aliadas, fizeram com que pressionasse o seu líder a criar um Deus estranho e a ferir o coração do Senhor. Um povo que experimentou milagres que talvez eu e você nunca vamos ver. 40 anos no deserto e a roupa não estragava. O sapato crescia junto com as crianças. Vinha o maná do céu todos os dias. Tinha Shekinah, que era a nuvem da sua presença, que durante o dia protegia do sol e durante a noite protegia do frio. Todos esses milagres esse povo viveu. Mas foi apenas 1 minuto. Foram apenas 40 dias sem obter a resposta de Deus que eles queriam. E eles disseram, esse Deus não nos serve. Vamos criar outro Deus para nós, que faça a nossa vontade. Aleluia. 1 Coríntios 10, 14.
Já estou finalizando o grupo de louvor, já pode passar, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Aleluia. E o que é idolatria? É tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração. Se você não vem no culto, cultuar a Deus, porque está chovendo, a chuva naquele momento é uma idolatria no seu coração. Se você não vem à casa de Deus, por inúmeros motivos, esses motivos podem ser bezerros de ouro na sua vida. Tudo aquilo que impede um relacionamento íntimo e profundo de Deus para conosco, são pequenos bezerros de ouro que merecem ser expulsados do nosso coração. Amém.